Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de contribuir nessa mudança que é, como a Evelise falou, uma mudança mundial, que todo mundo, ao mesmo tempo, repensando e tentando achar soluções alternativas. Que eu sou americana, mas moro aqui 23 anos no Brasil, e apaixonada por educação, estou sempre trabalhando tanto com jovens, como escola, como tecnologia. Então, estou interessada nisso. Agora, eu não moro mais nos Estados Unidos, mas eu fui atrás para ver, e claro que eu tenho sobrinhos, amigos, professores, para ver como que foi a experiência. Posso falar? Estados Unidos tem muita coisa em comum com o Brasil, pela dimensão geográfica, pela diversidade, pelas desigualdades que sabia que tinha, agora vou entrar mais, que apareceu mais. Agora, a primeiro momento, foi o final do ano para os jovens e para os professores. Então, os professores imaginando o último trimestre, fechar as matérias, muitas celebrações e festas e apresentações, esporte, formaturas, bailes. Então, a primeira coisa, eu vendo mais pelos professores e também pelos alunos, foi frustração. Lidar com uma frustração, nós falamos muito das habilidades socioemocionais, mas lidar com a habilidade de falar, olha, tudo que eu planejei o ano todo para terminar algo maravilhoso junto, não vai sair desse jeito. Eu tenho que abrir mão de que era para alguma coisa diferente e ter flexibilidade de lidar com isso. Eu posso falar que não foi fácil para ninguém, eu acho que como a Evelise falou de fato, a dificuldade de dar aula, nos Estados Unidos, cada estado diferente, cada condado diferente, cidade diferente. Então, após lidar com as frustrações e a flexibilidade de como esse é o ano, começou a falar, olha, então, por exemplo, as minhas sobrinhas, elas moram num estado que até tem renda per capita um pouco mais baixo e a educação já foi olhado que precisa dar o Chromebook, laptops em casa. Então, acho que mais ou menos 5 anos atrás, Fundidores ensino médio tem seu laptop para ir para casa. Então, foi constatado de que se não tivesse essa equidade de tratamento, ia ter uma diferença digital no conhecimento dos alunos. Então, eles começaram mais rápido, porque já tinha programas que fazia em casa, já tinha, por outros motivos, vencido os obstáculos da internet, acesso com os pais. Então, foi um pouco mais suave. Porém, as atividades, é diferente ser ensino híbrido e onde eu faço atividades em casa, onde eu tenho uma sala invertida e eu faço uma atividade, depois eu vou para a aula, ou faço a aula presencial e volta, mas não estava preparada a ter toda a instrução e as atividades, isso era totalmente incomum, ninguém estava nem planejando algo assim. E no começo foi com atividades fáceis, de uma certa forma, onde nos Estados Unidos tem muita diferença. Então, você tem salas que são salas para quem vai para a faculdade, tem salas que estão para quem quer ir para um serviço técnico. Então, nem todo mundo tem que fazer a mesma programa. Você tem muitas escolhas. Então, nessa hora, quase todas as atividades ficaram mais niveladas, mais simples, porque a primeira meta foi conseguir presença, conseguir continuar os estudos, então conseguir uma cadência junto, e depois foram aumentando o nível de grau de dificuldade, a diferenciação, conseguiu realmente planejar melhor, como a Evelise falou, foram aprendendo e modificando, e todas as escolas tinham hotline para ajudar, e no final fizeram as provas finais online para fechar o ano. Então, e choraram, e teve muita frustração em lidar com
diferentes, porque as formaturas foram online, os bailes foram cancelados, foi difícil, mas eles pararam e foram para férias. E agora que eles estão retomando, então eles não voltaram, pode ser um estado ou outro que não parou, mas eu estou falando dos que pararam. No caso desse estado, teve os Chromebooks e facilidade. Teve outro estado de Massachusetts, que é uma das cidades, que falou, sabia que tinha dificuldade tecnológica nas casas, realmente não era igual à situação familiar de cada casa, mas nunca tinha feito um trabalho para dar o laptop. Então, eles conseguiram investimento e investiram para os alunos ter o Chromebook, ou laptop, ou algum equipamento em casa. Eles falam que rapidamente ele viu que o problema não era suficiente, porque também não tinha acesso à internet. Porque, diferente que é o primeiro exemplo que dei, que tem mais tempo para adaptar as famílias, essa foi rápido. Então, o que eles fizeram? Criaram hotspots de internet em bairros que tinham menos acesso nas casas, para que as famílias poderiam ir e ter acesso à internet. Então, isso foi um exemplo. Outro exemplo, que você vê que imagina que o Brasil também tem tantas opções diferentes. Outra opção foi uma cidade em Califórnia, que eles decidiram que a desigualdade ia ser tanto entre quem tinha acesso e quem tinha habilidade de apoio dos pais em casa e quem não tinha, e que eles decidiram terminar o ano escolar. Foram bastante criticados, porque nivelaram a barra por baixo, em vez de correr atrás de alternativas, inovação, procurar outras soluções. Então, só para colocar que não é homogêneo, é um estado diferente, cidade diferente, igual ao Brasil, assim, às vezes você tem uma escola que tem certas situações de crianças com... Nos Estados Unidos fala a porcentagem das pessoas que comem de graça, gratuitamente, almoço na merenda na escola. Então, é uma medida que mostra lá quantas pessoas precisam disso. Então, na escola tem comida, a maioria pode trazer comida, ou comprar comida, ou recebe gratuitamente. Então, claramente, nos Estados Unidos, as diferenças eram diferentes entre uma escola ou outra, e que mostrou que 40% das famílias nos Estados Unidos, e claro que não é homogêneo onde isso acontece, então pode ser uma escola que é 100%, talvez, que teve mudanças econômicas na casa. Que alguém perdeu o equilíbrio do trabalho, por perder emprego ou perder horas. Essas famílias, como aqui, eu sou presidente de um creche, a primeira coisa, eu falo a semelhança, é que a escola, primeiro vamos tratar do emocional de todo mundo, depois vamos ver se todo mundo tem comida, vamos ver se nós temos merenda para distribuir, se nós vamos fazer uma arrecadação de material higiene para as pessoas lavar as mãos. Então, em diferentes ambientes, muito parecidos esses desafios também nos Estados Unidos, e uma das coisas que foi falada é quanto que a escola apareceu tão importante, como algo que é resiliente para a comunidade. Então, a comunidade, a criança vem para a escola para ser acolhida, ela vem para a escola se ela precisa de enfermeiro, psicólogo, serviços governamentais que poderia ser orientada, e comida, e educação. Mas é o lugar da comunidade conseguir capturar informações, troca de informações e criar esse senso de pertencer. Então, a escola ser fechada foi marcante e impactante por muitos bairros nos Estados Unidos. Isso colocando que agora que eles estão planejando retomada. A maioria estão planejando presencial. Claro que quem está vendo a notícia tem medo de voltar, como voltar. A maioria das crianças, dependendo, de novo, a cidade vai com transporte escolar. Então, como que vão transportar as crianças novamente? Normalmente, um ônibus cheio. Vai ser cheio, tudo bem, não vai ter distanciamento, máscara, ok.
vai dar tudo certo? Ainda é tudo muito novo, e ainda todo mundo está no plano para voltar agora no agosto, começo do agosto, final do agosto. Eles estão planejando, primeiro a orientação é acolher as crianças. Entender, primeiro socioemocional, entender qual foi a experiência dessa criança, se teve doença, morte, problemas de violência, saúde, falta de comida, vai primeiro acolher. Então, isso e criar os vínculos com a escola, com o relacionamento de volta, com suas turmas. Depois, vamos fazer a diagnóstico de que precisa ser trabalhado individualmente. Então, o plano é para ser individual, porque cada um teve uma experiência dos últimos 4, 5 meses muito individual, e muito diferente. Então, a ideia é voltar e que o plano de retomada, de ver a diferenciação do apoio de cada aluno, vai ser algo que 1 a 2 anos, não ficar com muito pressa para recuperar ou repor. A ideia é, vamos ver quais são as métricas, os benchmarks mínimas, mas vamos começar que nós queremos conseguir que todos, e quer dizer que tem muita gente falando, isso todos conseguem ter sucesso. E nós vamos olhar os indivíduos. Então, essa é a orientação, e com isso, o ensino híbrido com tecnologia, com atividades virtuais, remotos, ela é um complemento. Aí, a ideia é conseguir, com o presencial, algo que está juntos e que vai diagnosticando e vai fazendo instruções de conceitos, porém, com atividades e instruções também remotos e também presenciais, diferenciados para conseguir que todo mundo tenha sucesso. Então, isso é o geral dos Estados Unidos, mas, assim, bem geral, porque não aconteceu ainda. Ainda tem estados conversando sobre... Está claro que a máscara para crianças menores de 5, estão conversando se precisa abaixo de 3, provavelmente não, de 4 ou 5, ok, vamos ver, mas entra de novo, não somente os socioemocionais, mas os hábitos. Nós precisamos criar esses hábitos novos para conviver tanto na escola como na comunidade. Então, como que nós vamos conseguir que todos aprendem brincar, socializar com distância, conseguem usar máscaras, lavar mãos com mais frequência. Então, por exemplo, coisas que aqui também está falando a mesma, estamos alinhados, mostrar, por exemplo, um sinal durante o dia para todo mundo vai lavar a mão, para que lembra que o tempo passar e que agora é a hora para fazer de novo. Ver os corredores, que um entra de um lado e outro entra do outro. Professores entram antes dos alunos e fica com distância, né? Algumas situações que o professor dá de risco. Então, tem conversas de que fazemos quando as pessoas têm risco, como mitigar isso, mas ainda está bem iniciante. Agora, como alguém que gosta muito da educação, como todos vocês, e que trabalho com uma empresa de educação com tecnologia, nós do Scaffold Education, que quer dizer que o Scaffold quer dizer andaime, que quer dizer andaime é uma coisa que construímos juntos, porque cada um tem acesso ao seu ponto de entrada e que conseguimos progredir e desenvolver com os potenciais e o andaime te apoia em todos os momentos. A ideia é usar tecnologia, porque o professor que tem essa habilidade pedagógica de ver como atender o aluno, como acolher, a que estratégia que vai usar, o professor que sabe quais conceitos são relevantes e filtrar essa informação, essas escolhas e estratégias com tecnologia, tecnologia é parceiro do professor para conseguir uma facilidade para isso. Então, os Estados Unidos está
como aqui, como Finlândia, acho que todo mundo estava, talvez todo mundo muito, mas estava testando como usar tecnologia para diferenciação especialmente. E como conseguir que nós conseguimos escolhas diferentes para os alunos, para motivar o aluno. Porque quando o aluno pode fazer o mesmo conteúdo, por exemplo, científico, mas um está gostando de carros, e outro está gostando de balão, e outro está gostando de outra coisa. Se nós temos essa habilidade de diferenciação usando tecnologia, nós conseguimos aprimorar a intencionalidade do professor para escolher, e nós damos mais acesso, mais democratização, mais motivação para o aluno. Então, muito da conversa nos Estados Unidos agora, são 3 coisas. Primeiro as escolhas do professor. São as escolhas de sempre que todos nós estudamos e que nós sabemos como conseguir o foco do aluno, como receber um ambiente com conteúdos e propósitos mais claros, como conseguir que o aluno sabe por que estamos aprendendo isso, o que ele sabe, o que ele pode fazer para aprender, que damos escolhas para que esse aluno pode optar para onde quer concentrar tempo, mas sabendo que tem uma responsabilidade para aprender todo, e nós dando feedback, um retorno constante, encorajando, motivando. Isso, agora, então, essa intencionalidade que quando estamos todos juntos o tempo todo, nós achamos que é natural. Nós estamos conseguindo essa conexão. E que quem está falando muito nos Estados Unidos, tem um pesquisador, Rhonda Blonde, que fala muito sobre isso. Onde está a intencionalidade? Eu estou, de fato, fazendo as conexões presencialmente. Agora, para colocar essa conexão virtualmente, e agora, quando eu tenho que fazer o equilíbrio de ambos? Como que eu consigo escolher que eu faço presencialmente, que apoia a autonomia, quando eu vou dar atividades remoto, tanto pode ser um livro, pode ser um papel, como pode ser tecnologia, como que eu consigo apoiar esse aluno quando eu estou com o aluno, para que ele tenha sucesso quando ele não está comigo? E como que aquilo que essa atividade contribui para que o conceito é mais avaliado e volta para a presença. Então, esse equilíbrio, esse gangorra de conseguir que um ajuda a outra, nós estávamos falando da sala invertida, do blended learning, de conseguir que isso apoia e fortalece mais quando ambos estão trabalhando junto. E isso é novo para todos. É novo para todos. Nós estamos muito animados, voltando ao scaffold, de ver, em minha cabeça, a melhor maneira de conseguir preparar alguém para o século XXI é que eles tenham um excelente mentor ou mentora para o que é aprender e como aprender. E quando nós estamos com professores arriscando, fazendo coisas novas, usando tecnologias, falando com os alunos, achando um jeito do WhatsApp, Facebook, YouTube, qualquer maneira para ter esse foco no aluno e essa conexão, nós estamos realmente, independente do conteúdo, talvez dando a melhor mensagem, que esse professor é um modelo de aprender, de arriscar, de correr atrás da aprendizagem. E isso que nós precisamos que eles aprendem, porque se eles aprendem isso, talvez eles conseguem aprender qualquer outra coisa. Então, eu acho que esse modelo de professor, nós falamos professor, tutor, mentor, modelo, isso é essa conexão que eu acho que o ensino híbrido vai fazer que nós vamos ser um excelente modelo para os nossos alunos de como aprender. E, assim, a barra na inovação, tem o Winston Churchill que fala, sempre aproveita de uma boa crise. Não deixe a crise passar sem renovar, sem recriar. Nesse momento da crise, é quando saem boas ideias da gaveta que era, talvez eu queria fazer, mas será que dá? E se dá errado? Aí a pessoa trava,
por medo, por receio, porque o sistema é para ser perfeito, será que alguém vai aceitar que eu faço? Então, essa mudança é aquilo que nós esperamos que fica para as escolas, que fique essa sensibilidade de que nós podemos inovar, criar, e nosso time aqui no SCEF, nossos times ficam muito sensibilizados com o ensino médio, e tanto que eles criaram uma plataforma juntos pelos alunos para ajudar os alunos com o ensino médio. O que é motivação, o que é esse projeto de vida, como fazer um roteiro de estudos. Então, todo mundo está inventando, pensando no aluno. Então, isso é bonito e espero que continue muito, porque é isso que nós vamos ter sucesso, esse engajamento total. Então, agradeço, espero que... Muito bem, Sara, que bom, que gostoso ouvir tantas experiências. Eu acho que mesmo Finlândia, Estados Unidos, Brasil, vamos ouvir agora Portugal, mas eu acho que de tudo isso, a realidade é uma só, o grande artista é o professor. Ninguém tinha isso pronto. Por mais que a Finlândia fosse uma referência em educação no país, a gente acabou de ouvir que também não estava preparado para ministrar aulas à distância. Então, acho que tudo isso foi uma novidade para todo mundo e o professor, sem dúvida nenhuma, se superando, e essa é uma grande lição que a gente deixa para todos os alunos que acompanharam isso. Isso não estava preparado, isso não estava pronto, todo mundo se reinventou, seja no Brasil, seja em qualquer canto do mundo. A grande verdade é que nós demos um salto gigantesco em termos de metodologia de educação em qualquer parte do mundo com tudo isso. Não dá mais para dizer sou contra ou não aceito isso. Do dia para a noite, dormimos numa sexta-feira e acordamos numa segunda com uma realidade completamente diferente de escola e todo mundo, seja contra, seja a favor, teve que entrar na realidade da educação à distância e que agora a gente começa a perceber que é a educação híbrida o grande modelo. Não é nenhuma coisa nem outra, é o equilíbrio, né, Sara? A gente sempre tem lá as correntes que puxam para um lado, que puxam para o outro, seja na política, seja em qualquer coisa, mas o importante é a gente encontrar o equilíbrio. E o nosso aluno aprendeu essa lição, como nós também tivemos que aprender. Nós aprendemos muito. E é isso, a superação, a gente teve que se reinventar como escola, com mais material de tecnologia, com menos tecnologia. Eu vi uma professora, logo no início, numa das reportagens de televisão, em que ela corrigia, uma cidadezinha pequenininha, ela corrigia os trabalhos dos alunos, botava em sacolinha de supermercado e pendurava na grade, no portão da casa dela. Os pais passavam, retiravam o material, colocavam a lição de casa do dia anterior e assim a professora seguiu a aula, sem tecnologia. Veja, não estou dizendo com isso que o Brasil, nós temos que aceitar isso, mas a gente tem que entender que a educação não pode parar e temos que seguir adiante. Então, o papel do professor nessa pandemia toda foi, assim, insubstituível. Assim como o profissional da educação, da saúde, o médico, o enfermeiro, o professor deu show. Eu espero que a valorização da educação, sem dúvida, deu um salto no Brasil. Tanto para os pais acompanharam, claro que os professores ficaram muito expostos nesse processo, muito corajosos, assim, de conseguir toda essa exposição. Mas, assim, por mim, só valorizou o papel do professor, da escola, dessa necessidade. Então, se ganha, então essa é a vitória. Sem dúvida nenhuma.